Fala pessoal, tudo tranquilo? Eu sou o Kaique e hoje vamos bater um papo sobre o episódio número 4 de O Livro de Boba Fett. E com spoilers, pra gente comentar tudo o que aconteceu no capítulo. A série vem dividindo a evolução do Boba em partes muito bem definidas em cada um dos seus episódios. No primeiro, o Boba enfrenta um conflito contra os Tuskens. Depois ele se afeiçoa à tribo. E na sequência, ele enfrenta a perda do povo da areia. E nesse novo episódio, a nova lacuna da vida do Boba que é explorada é a forma como a perda dos Tuskens motiva ele a buscar novos objetivos e alianças. Começando com a Fennec. Como o Boba era um vilão no passado, a motivação dele para salvar a Fennec não é só uma questão de bondade pura, já que ela seria uma guinada muito oposta ao que ele era até pouco tempo atrás. Na verdade, o Boba vê uma identificação na Fennec, porque ele sabe que ela era uma caçadora de recompensas que estava enfrentando a mesma tragédia que ele viveu. Os dois foram caçadores de recompensa, deixados para morrer no deserto, sem ninguém que se importasse com eles. E essa semelhança faz com que o Boba enxergue uma potencial aliada na Fennec, porque ela tinha as mesmas vivências que ele teve como caçador de recompensa. Left for dead on the sands of Tatooine. Like you. O que também permitiu que as motivações do Boba fossem desenvolvidas com coesão em relação à personalidade dele foi a própria estrutura do episódio. Porque a história apresentou um conflito logo no início dele que justificou os objetivos que o Boba segue ao longo do capítulo. O Boba queria recuperar a sua nave, mas se deparou com uma fortaleza mais protegida do que ele poderia enfrentar. Então a razão dele para salvar a Fennec, depois disso, também acaba sendo um reflexo do conflito individual que ele está encarando, que é precisar de ajuda para invadir o palácio do Bib Fortuna. Help me recover my fast-spray gunship. Outro ponto bem desenvolvido foi a relação entre essa nova série do Boba e The Mandalorian, pela forma como as duas vêm sendo entrelaçadas com uma construção muito bem planejada. A maneira como o Boba encontrou a Fennec não foi só uma coincidência aleatória que aconteceu no meio do deserto, porque ele foi guiado pelos sinalizadores que o Din Djarin disparou enquanto estava perseguindo a própria Fennec. E a série teve uma narrativa muito madura para essa parte, porque ela não teve aquelas exposições desnecessárias, nem diálogos explicativos super forçados, já que a cena só precisou dos detalhes de uma referência visual icônica e as primeiras notas musicais de uma trilha sonora muito bem conhecida. Depois disso, a gente vê como a Fennec foi aprimorada pela mesma galera da gangue das modificações corporais. O conceito por trás desse novo núcleo de personagens tem um potencial interessante, como um reflexo da própria instabilidade que é essa região de Tatooine, onde pessoas escolhem espontaneamente abrir mão das suas humanidades, mas essa sequência especificamente se alongou além do necessário, como algo que começou até me mostrando elementos interessantes, mas que depois só ficou repetindo as mesmas coisas de uma maneira repetitiva. Sobre a cena da invasão do palácio, ela cumpriu bem seu papel dentro da estrutura do episódio, já que ela foi divertida do início ao fim e entregou um conflito que impactou a relação dos personagens principais da história. Aquele droide cozinheiro fazendo a pose de luta do General Grievous é o tipo de comédia que eu amo ver em Star Wars, porque ela reúne algo propositalmente cômico com um toque de seriedade, que no caso é a Fennec usando toda a sua especialidade para matar o droide, como se fosse um grande inimigo. Uma vez o Taika Waititi, que já dirigiu The Mandalorian, disse que Star Wars não se leva tão a sério, mas acredita em si mesmo. E é exatamente isso que esses conflitos que envolvem obstáculos e um toque de comédia fazem muito bem. Um outro detalhe curioso dessa parte é que ela tem um Plunk Droid lá no fundo, que não deve ser confundido de forma nenhuma com o Gonk Droid, já que esse da série tem 4 pernas e o outro só tem 2. Mas essa cena de ação também tem desafios que invocam um senso de risco maior, o que dá espaço para Fennec Shand roubar a cena, provando por que o Boba Fett queria tanto uma aliada como ela. Na sequência, o Boba mostra como ele ainda carrega o ideal da vingança e o domínio da violência, quando ele acaba com a gangue do deserto
sem nenhum remorso. Numa cena que foi maneira pra caramba, por sinal. Um detalhe curioso sobre a cena de combate contra a gangue é que a Fennec diz que é improvável que a gangue do deserto tenha acabado com os Tuskens. Então a série tá dando uma ênfase muito clara para as nossas suspeitas sobre o ataque que foi feito contra os Tuskens. E como já foi revelado que os Pikes estão tentando controlar o mundo do crime, pode ser que a armadilha contra o Povo da Areia ainda possa ter segredos a serem desvendados no futuro. Nas cenas do presente, a gente viu como o prefeito e os Pikes colocaram o Boba e os Hutts uns contra os outros. Então quem sabe, os Pikes também tenham manipulado as intrigas do passado, já que eles sabiam da relação do Boba Fett com os Tuskens. Speed bikers defeated Tuskens? That's highly unlikely. Cada um dos episódios da série vem indicando com novos detalhes quais razões o Boba tem para tomar o controle do mundo do crime. E nesse episódio, o diálogo que ele tem com a Fennec, depois da luta no Sarlacc, esclarece alguns dos pontos mais importantes sobre as motivações do Boba Fett. Ele diz que somos mais espertos do que eles, mostrando como ele tem a intenção de se aliar àqueles que ficavam submissos aos chefes do crime, assim como ele, para que eles possam tomar o controle sobre suas próprias vidas. We're smarter than them. It's time we took our shot. O Boba questiona quanto dinheiro e até vidas foram perdidas por conta da idiotice dos chefes do crime. E ele viveu isso na própria pele, porque ele quase morreu no deserto por causa da loucura dos planos do Jabba em levar seus prisioneiros para cima de um poço com um monstro absurdo. Que foi um plano que deu totalmente errado, causou a morte do próprio Jabba e de várias outras pessoas. Nos vídeos sobre os últimos episódios, eu tinha falado várias vezes sobre como o Boba vem carregando uma intenção fundamental, que é mudar a estrutura de poder de Mos Espa. E esse diálogo que ele teve com a Fennec reforçou ainda mais essa característica dele, mostrando como ele quer levar a si e os outros peões do mundo do crime, digamos assim, pro topo da cadeia de comando. I'm tired of our kind dying because of the idiocy of others. As ideias do Boba sobre os chefes da criminalidade são tão fundamentais para a história da série que, além delas serem desenvolvidas na conversa com a Fennec, elas também são exploradas com um outro personagem desse episódio, numa cena que acontece no presente. Quando Krrsantan está no santuário da Garça Fwip, o olhar dele contra os Trandoshanos também reflete a mesma frustração de um caçador de recompensas contra os chefes do crime. Por isso que eles são mostrados apostando e ganhando dinheiro, como sinal da forma como eles exploram o mundo ao redor deles. Tanto que depois da briga, o Boba convoca o Krrsantan, porque mais uma vez, o Boba Fett sabe que eles têm vivências semelhantes e têm motivos para buscar os mesmos objetivos. Looks like you could use a job. Além disso, essa cena também traz um elemento clássico do universo de Star Wars, que é a rixa entre Trandoshanos e Wookiees. Eu já falei disso no review do primeiro episódio da série, mas só para contextualizar, acontece que os Trandoshanos são caçadores por tradição, e eles têm uma rivalidade específica contra os Wookiees, como já foi mostrado lá nas Guerras Clônicas. Um outro easter egg é que lá no episódio 4, o Han Solo diz que os Wookiees são conhecidos por arrancar os braços de outras pessoas. E a cena do Krrsantan entrega uma prova direta desse hábito tão peculiar dos Wookiees. It's because a droid don't pull people's arms out of their sockets when they lose. Inclusive, falando nisso, se você quiser assistir meu review completo do episódio 4, Uma Nova Esperança, vou deixar marcado aqui nos cards e na descrição. Foi o filme onde tudo começou, então é um vídeo que tem uma carga diferente. Então tá feito o convite, beleza? Let the Wookiee win. Depois disso, o Boba tem uma cena de negociação com as outras famílias do crime que parece ter sido tirada diretamente de um filme de máfia, tanto pelo visual quanto pelo contexto dela. As alianças entre eles não se formam e a cena também acaba não marcando grandes mudanças para o avançar da trama da série. Mas a lealdade duvidosa das famílias do crime abre um potencial interessante para as reviravoltas que podem acontecer no futuro. E na última cena do episódio, eu aposto que o braço de muita gente aí ficou bem arrepiado quando a Fennec falou sobre os reforços que eles vão precisar e o tema do nosso querido Din Djarin tocou ao fundo da cena.
que foi uma forma já abertamente declarada de indicar que a gente vai ver essa dupla dinâmica se reunir mais uma vez agora nessa série. Lá em The Mandalorian, o Boba foi um aliado essencial pro Din, então uma nova aliança entre eles, em um outro momento de dificuldade, faria total sentido de acordo com a história dos personagens. Minhas impressões finais sobre o episódio. Ele explorou pontos essenciais das motivações do Boba nas cenas de flashback, com um desenvolvimento muito coerente com o que ele era no passado e com as novas vivências que ele teve nas aventuras dele até então. Mas, ao mesmo tempo, as cenas do presente não avançaram tanto essa parte da trama, apesar de portas bem promissoras para o futuro terem sido abertas. Então essas foram minhas impressões sobre o episódio 4 de O Livro de Boba Fett. Eu lembro que no meu primeiro vídeo sobre a série, acho que no comentário do trailer, eu já tinha falado, olha, acho que o Din Djarin, o Mando, vai dar as caras aí nessa série. E a gente tá vendo agora as cartas sendo colocadas na mesa e parece que isso aí vai rolar mesmo, então tô bem empolgado aí pro que a gente vai ver no desenrolar da temporada. Digam aí nos comentários o que vocês estão esperando da série. Se vocês curtiram o vídeo, puderem deixar um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. E caso você ainda não seja inscrito, convido você a se inscrever aqui também, beleza? Então eu fico por aqui, a gente se vê na próxima, valeu e um abraço.